Bem, meus amigos, hoje são dia 22 de fevereiro de 2023 e nós estamos reunidos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos e na quarta-feira, nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel. É a primeira obra psicografada por Francisco de Xavier pelo orientador espiritual Emmanuel. E hoje nós vamos dar início a um capítulo muito importante. É o capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Esse capítulo é de uma grande importância para todos aqueles que estão estudando a mediunidade, né? Para aqueles que são trabalhadores da mediunidade. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai amado, a Jesus, nosso mestre, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos amigos espirituais, em especial hoje, Senhor, nós estamos aqui em prece pelos nossos irmãos que no dia 19 de fevereiro, na madrugada de domingo, no litoral norte de São Paulo, passaram por essa tragédia terrível e já fez com que mais de 50 pessoas desencarnassem, homens, mulheres, crianças. Então, uma tragédia muito grande. E muitos são também aquelas pessoas que estão desamparadas, sem casa, chorando a perda dos entes queridos, né? Sem saber para onde ir, porque essa área está totalmente, vamos dizer assim, quase isolada do resto do país, porque as estradas foram destruídas e o trabalho dos socorristas tentando salvar pessoas estão soterradas. Tem sido muito intenso. Então, nós pedimos a Deus que abençoe esses nossos irmãos que desencarnaram nessa tragédia, nos ampare no retorno ao plano espiritual, e ampare as famílias enlutadas, em sofrimento, estão sem seus lares, porque a maioria das casas foram destruídas, que todos possam receber o amparo da espiritualidade amiga e que nossas orações possam ser dirigidas a esses irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos amorosamente e nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo para que todos nós possamos aqui participar ativamente desse estudo, desse livro, dessa obra de Emmanuel, que é uma obra muito importante, e é uma pena que hoje tenha poucas pessoas, porque o tema é importantíssimo, principalmente para aqueles que trabalham na área mediúnica, né? Então, Emmanuel diz assim: venho exortar a quantos se entregaram na Terra à missão da mediunidade. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Ele vai dizer aqui, afirmando-lhes que ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Então, ele está querendo dizer aqui, né, que aquele que trabalha na mediunidade tem que saber que ele precisa praticar renúncia, precisa realmente ser um abnegado e estar disposto a realizar sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta Terra
com a incumbência de operar, quer dizer, de trabalhar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada. E muito se pedirá aos que muito receberam. Então, ele aqui faz uma exortação, chama a nossa atenção para essa questão da mediunidade, de quanto ela é importante e da responsabilidade que cada um de nós tem nessa tarefa. Faz-se, portanto, continua Emmanuel, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta. O que seria crestar, quer dizer, o que seria queimar com as vossas próprias mãos. Crestar quer dizer queimar, incinerar, né? Com as vossas próprias mãos, as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Então, ele está colocando aí, de uma forma muito dura, muito firme, o trabalho da mediunidade, a responsabilidade do trabalho mediúnico. Aí ele diz, pesai, quer dizer, avaliai as consequências dos vossos mínimos atos, né? Pesai, avaliai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Então, é preciso compreender que as pessoas precisam dar mais valor às coisas do espírito do que às coisas da matéria. Se realmente ela quiser ser aquele que valoriza, ser visto como aquele que valoriza verdadeiramente esse trabalho. E o talento que o Senhor concedeu à pessoa, né? E aí, no outro item, diz assim, vigiai para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade, compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação. Não repararam nas pedras e nos acúmulos do caminho, quer dizer, os obstáculos do caminho, né? Encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino, né? Então, aqueles que estão procurando se esforçar para fazer a sua tarefa da melhor maneira possível, são aqueles que são felizes, estão trabalhando, tá? Estão fazendo a sua renúncia, estão se esforçando para se melhorar cada vez mais. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças. Esse, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. E muitos desses companheiros que estão trabalhando, né, que trabalham pela mediunidade, seja na mesa mediúnica, seja na irradiação. A irradiação, minha gente, muito pouca gente dá assim, o valor
verdadeiro da irradiação. Mas a irradiação é importantíssima, tá? A própria Ivone Pereira, ela fala sobre isso, do caderninho que ela tem lá com os nomes, ela ora por aquelas pessoas, sejam pessoas encarnadas ou desencarnadas. Nós temos na casa 2 reuniões de radiação. Temos a reunião de quarta-feira, que é hoje, às 9h15, que é para os desencarnados. E temos a de sexta-feira, que é por volta de 7h30, e é 7h30, né? Não, minto, é 15 para as 7. É 15 para as 7. Mais ou menos por aí, 15 para as 7, que é dos encarnados enfermos. Que isso é para dependente químico, para pessoas com problemas emocionais, para pessoas com processos obsessivos, pessoas que tentam suicídio, viciados em jogo, em qualquer tipo de droga. Então, se a pessoa não está podendo participar da mesa mediúnica, ela pode participar de uma das irradiações. Ela estará fazendo o atendimento fraterno a esse irmão, oferecendo a melhor das suas energias para esse irmão. É um trabalho mediúnico também. Então, é um trabalho de doação, né? A Ivone Pereira, ela mesmo fala, e tinha um irmão por quem ela achou o nome dele assim no jornal. Ele tinha se suicidado. E ela botou o nome dele lá no caderninho. Então, uma vez por semana, ela fazia as preces dela, da irradiação, e orava por esse irmão. E anos depois, esse irmão veio agradecer. Ele ainda trajava aquela roupinha suja de barro, e ele imaginava na cabeça dele que a roupa com que ele foi enterrado. E ele veio agradecer os benefícios que ele recebeu através dela, das orações dela, e a família dele, encarnada, também se beneficiou das orações que ele fazia. Então, olha só, né? Nós já estamos aí há uns 2 ou 3 anos com a nossa irradiação para desencarnados, com a nossa irradiação para encarnados. Olha quantos benefícios nós vamos recebendo por essas reuniões, por esses momentos que nós estamos fazendo em prece por esses irmãos mais sofridos. Então, é o que ele diz aqui: felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram, quer dizer, trabalham devotadamente para que se espalhe do mundo a boa nova da imortalidade. Aí depois, lá embaixo, ele vai dizer assim: infelizmente, a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Então, muitos médios, muitos trabalhadores de Jesus sofrem ataques, né? Sofrem críticas daqueles que que não sintonizam com o Evangelho, né? Mas é o que ele diz aqui, que o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, nas almas desses que são atacados e criticados, vácuos feitos de solidão e desamparo, porque muitas vezes o médium, ele se sente sozinho, e às vezes até dentro da própria família, quando a família, ela não aceita, ela não leva a sério o trabalho, ela não respeita, ela critica, ela, de certa forma, até agride, abandona a pessoa pela ignorância, né? De não acreditar, não aceitar o que o outro está fazendo. Então, ele diz que esses que se sentirem assim agredidos, abandonados, criticados, violentados, né? Pela crítica desses outros que não compreendem, e eles não desistam, não esmoreçam no trabalho que realizam, porque o Senhor vai preencher com seu amor esse espaço, né, dos agressores, que por meio dos agressores, eles agridem e se afastam. Então, ele vai
amparar essa pessoa. Aí ele diz aqui: daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoados do Evangelho. Ele está dizendo que muitos médiuns, por se sentirem agredidos, por se sentirem abandonados, acabam cedendo àquelas agressões, acabam esmorecendo, deixando de lado o trabalho, né? E aí acabam não encontrando, não buscando a oração para se fortalecer. E deixam de vigiar. Aí simplesmente fracassam, porque têm medo. Minha família vai me abandonar. São tantas críticas, eu estou cansado de receber críticas. Eu vou deixar isso para lá. E aí sucumbem às tentações. Por isso que Jesus sempre falava: vigiai e orai. Vigiai para não se deixar arrastar, não se deixar sucumbir pelas crises, pelos ataques, pelas agressões. E orai, pedindo ajuda a Deus, forças a Deus, para se manter firme e não cair, tá? Agora aqui, ele vai entrar num capítulo, num item, que eu acho que é um dos mais importantes de tudo que a gente estuda sobre mediunidade. Eu acho que aqui, nesse item, Emmanuel, ele é muito profundo. E dentre todos os estudos que eu já fiz sobre mediunidade, eu sempre considerei esse item um dos mais importantes. Vamos ver o que Emmanuel está dizendo aqui. Quem são os médios na sua generalidade? Ele está dizendo assim: no geral, na maior parte, quem são os médios? Aí ele vai dizer aqui, ó, os médios, em sua generalidade, quer dizer, em sua maior parte, não são missionários. Isso a gente tem que sublinhar. Não são missionários na acepção comum do termo. São almas, na sua grande maioria, que fracassaram desastradamente e contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. É isso que ele está dizendo. E a maior parte dos médios, e nós estamos incluídos nessa maior parte, não são missionários, são almas que fracassaram desastradamente em vidas passadas e contrariaram o curso das leis e que hoje estão resgatando, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delitoso. Então, se você é médium e diz assim: meu Deus, eu estou passando cada coisa tão difícil da minha vida, a razão é essa. Porque a maioria, 99%, são espíritos que fracassaram em suas reencarnações. Então, tem gente que às vezes diz assim: eu vi o médium X, o médium Y fazendo isso, fazendo aquilo. Meu Deus, que horrorizada. Ele está nessa encarnação tentando melhorar, mas ele ainda é um espírito, tá? Imperfeito e que ainda fracassa, erra, comete equívocos. Errado é quem pega esses médios e põe no altar.
Foi no altar, querendo considerar eles perfeitos. Ah, fulano de tal é igual a mim, a você. E como diz aqui, não são missionários, que a pessoa costuma chamar, né? Ah, o médio tal é o missionário. Não é, não. Não são missionários. Ô, Rosa, Oi, fale. eu acho que o importante é a gente ter a consciência já de saber disso, né? Que nós somos devedores e que estamos aqui para trabalhar no bem. O problema, Márcia, é que muitos de nós ainda não temos essa consciência. Muitos de nós, tanto não temos para nós mesmos, como não temos para o outro. Então, às vezes, a pessoa vê um médium, esses médios famosos, né? Vamos dizer assim. E aí a pessoa pega, coloca aquele médium famoso no altar. Ele nem pediu para ficar no altar, né? Mas colocam ele no altar. Oh, fulano de tal. Aí, quando fulano de tal fala ou faz alguma coisa que não é, você não considera legal, aí as pessoas ficam o quê? Chocadas. Aí começam a tirar pedra no médium. Mas elas não podem, nós não podemos esquecer, esses médios, como dizia Mano aqui, não são missionários. Você chama ele, quer dizer, nós chamamos eles de missionários, mas está errado, eles não são. Nós é que estamos errados por considerá-los missionários, por considerá-los pessoas especiais. Eles não são especiais. São espíritos que fracassaram e que vieram hoje para tentar melhorar, mas ainda cometem erros, como nós. Então, fica aquele grupo de gente comentando o erro de alguém. Não, porque fulano de tal foi para a internet, foi para o Facebook e falou um monte de besteira. Vai analisar as besteiras que você fala. Então fica todo mundo fazendo aquela análise, né? Críticas, vídeos, em vez de orar por aquele que você considera que está fazendo besteira, ora por ele. Porque você está vendo que aquele irmão, a gente já sabe que não é um missionário, já sabe que é um espírito que fracassou em vidas passadas, que reencarnou agora com a mediunidade para se melhorar, mas que agora está cometendo alguns erros. Seria bom que ele não cometesse, mas ele está cometendo. Então vamos orar por ele, né? Para ele ver a luz, para ele refletir, né? Para ele não se deixar cair em tentação. E como ele diz aqui, claro, aqueles que estão trabalhando na Seara do Senhor vão ser envolvidos, vão ser, vamos dizer, atacados pelas trevas. E a treva não quer que ele vença. A treva não quer que ele vença. Então a treva vai partir para cima dele. Então, se ele, olha o que ele diz aqui, naquele item vigiar para vencer, no segundo parágrafo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Então, esses médios estão aqui trabalhando para ajudar, para se melhorar, eles vão ser cercados pelas trevas e vão tentar derrubá-los. E se eles não forem fortes o suficiente, serão derrubados. Por quê? Porque eles são espíritos que faliram. E ainda, de certa forma, fazem sintonia com essas trevas. Por isso, nada é importante vigiar e orar. E nós temos que orar por eles e não ficar jogando no Facebook da internet o erro que eles cometeram. Entendeu? E é o que, infelizmente, a gente vê acontecer. Aí ele diz aqui, ó, o seu pretérito, quer dizer, o passado desses médios, muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Aí tem gente que diz assim, mas
A gente, quando vê um médium cometer um erro desse escandaloso, a gente tem que chamar atenção, tem que falar muito sobre isso para esclarecer a pessoa. Ora, você pode falar de um assunto, esclarecer a população sobre um assunto, sem ficar expondo aquele que cometeu o erro. Não é? Então, se ele falou besteira, se ele falou que não devia, pega o tema, faz um discurso sobre aquele tema, sem precisar citar o autor da obra. Não é? Nós estamos aqui falando sobre mediunidade, sobre equívocos, sobre evangelho, sobre o fortalecimento. Mas ninguém aqui citou o nome de ninguém. Então, você tem um tema complicado, tem um tema onde as pessoas estão tendo problemas, pega aquele tema, estuda, faz um estudo sobre aquele tema, esclarece, sem precisar expor o nome da pessoa, entendeu? Acabam denegrindo, ridicularizando a pessoa. E todos nós temos virtudes, vícios e cometemos erros. O que disse Jesus quando tentavam apedrejar a mulher adúltera? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois Jesus perguntou, mulher, onde são aqueles que te atacaram? Eu não sei, eu também não te condeno. Vá e faz o esforço para se melhorar. Bom, então, esse é o correto. Pega o tema que está ali, que o outro companheiro se equivocou, faz um trabalho em cima desse tema. Traz lá passagens do Evangelho, mas não precisa expor a figura da criatura, o nome da criatura, como se a criatura não tivesse virtudes, nunca tivesse feito nada que fosse bom. E ainda ficam dizendo que isso é para o bem do espiritismo. Entendeu? Não é, não é. Ô, Rose, muitas Oi, pessoas vão pelo lado mais fácil, né? exatamente. Que Exa é, que é julgamento, exa né? exa Críticas, né? Não querem ter o trabalho de de pensar. pensar, né? De analisar as coisas. Não, Nós somos seres humanos, sujeitos a erros, como qualquer outra nós, pessoa. todos nós, entendeu? Então, ele diz aqui, ó, quase sempre esses médios que fracassam, e somos nós, que não somos missionários, são espíritos que tombaram dos cumes sociais, quer dizer, do alto da pirâmide social, né? Pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que eles mesmos desviaram das sendas luminosas da fé. Porque muitos desses médios, no passado e hoje em dia, quando eles começam a expor o pensamento equivocado deles, muitas pessoas acreditam e os seguem e se desvirtuam do caminho do bem. Eles são responsáveis por isso. Eles desviaram. Então, hoje, eles vêm para tentar auxiliar aquelas pessoas que eles desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Você vê que Emmanuel falou aqui e ele não colocou o nome de ninguém. Ele não citou o nome de ninguém. Porque se ele tivesse que citar o nome de alguém, o nome dele tinha que estar no início da lista. Não é? Todo mundo conheceu o senador Publio Lentulus.
Então, ele poderia? Claro que não. Claro que não. Então, ele está dando um alerta. Primeiro, ele está dizendo: médium não é missionário. Médium não é missionário, tá? São espíritos que cometeram erros muito graves e que hoje estão procurando se melhorar. E como são espíritos imperfeitos ainda, estão ainda propensos a errar. A errar. Porque eles não são perfeitos. Eles estão aqui trabalhando por se melhorar, mas são propensos a errar ainda. E erram, se equivocam. Agora, não cabe a nós ficarmos tacando pedra, nem expondo de forma vergonhosa a figura da criatura. Isso não quer dizer que você não vai chamar atenção para o erro que existe e é perigoso. Pega o tema que está ali e faz uma reflexão à luz da doutrina espírita. E aí você vai esclarecer muita gente, sem expor ao companheiro. Né? Todos esses temas constam da doutrina, constam do evangelho. O tema é falta de caridade? Vamos falar da caridade. O tema é sobre igualdade racial? A doutrina também aborda, vamos falar de igualdade racial. O tema é misericórdia? Vamos falar de misericórdia. O tema aborda o preconceito? Vamos falar do preconceito. O tema aborda a violência? Vamos falar da violência. À luz da doutrina, vamos esclarecer. Sem precisar ficar apontando o dedo. Né? Porque aí você pensa que está ajudando e está se prejudicando. Expondo outra humilhação e contraindo para você problemas graves e sérios, né? Agora eu trouxe esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem o nome, Complexidade da Prática Mediúnica. É um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. O autor é Valdeir Bezerra de Almeida. Complexidade da Prática Mediúnica. No capítulo 8 desse livro, é a complexidade da prática mediúnica. Tem um azinho aqui. Ó. A complexidade da prática mediúnica. No capítulo 8 desse livro, o Valdeir, que é o autor da obra, ele vai trazer aqui informações que eu achei muito relevantes sobre isso. Ele vai citar, ele vai trazer primeiro um trecho de um livro do Hermínio de Miranda, chamado As Marcas do Cristo, do volume 2. Porque esses dois livros têm As Marcas do Cristo, volume 1, que fala sobre a vida de Paulo de Tarso. É o Hermínio de Miranda, autor Hermínio de Miranda. Então, ele vai falar o livro As Marcas do Cristo, volume 1, fala sobre a vida de Paulo de Tarso. E tem As Marcas do Cristo, volume 2, que vai falar sobre a época do protestantismo, né? Então, ele vai falar sobre o movimento protestante, sobre a reforma protestante. Muito bom os dois volumes, volume 1 e volume 2. Volume 1 falando sobre Paulo de Tarso, volume 2 falando sobre a reforma protestante. Os dois volumes do Hermínio de Miranda. E ele traz um trecho aqui do volume 2, e diz assim: em todos os tempos, quem está falando é Hermínio de Miranda, o médium tem sido o mensageiro dos espíritos desencarnados, intermediário entre uma forma de vida e outra, que é a vida encarnada e a vida desencarnada, entre um mundo e outro, o mundo dos espíritos e o mundo terráqueo, entre uma faixa vibratória e outra,
Faixa vibratória mais densa, que é do encarnado, e a faixa vibratória mais sutil, que é do plano espiritual. Os cuidados com esse delicado instrumento de comunicação, que é a mediunidade, devem ser os mesmos para que não se perca nem o instrumento e nem o conteúdo da mensagem. Então, ele diz aqui, é preciso tomar muito cuidado com esses dois instrumentos, tá? Que é o médium, a mediunidade e o conteúdo das mensagens. Aí tem outro livro que ele cita aqui, que é um livro também muito bom, do Martins Peralva, chamado Estudando a Mediunidade. São livros antigos e muito bons. Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Aí o Martins Peralva diz assim, ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre o céu e a terra. Então, ele está dizendo aqui que o médium tem uma sagrada responsabilidade perante Deus e perante a própria consciência, porque ele é intérprete do pensamento dos espíritos e é aquele medianeiro entre o céu e a terra, entre o plano espiritual e o plano terrestre. Aí o Valdeir, que é o autor desse livro, A Complexidade da Prática Mediúnica, vai dizer assim, infelizmente, esses conceitos, que é o conceito que o Hermínio de Miranda trouxe aqui, e que o Martins Peralva também trouxe, nem sempre são conhecidos e levados em conta por nós médios, que o Valdeir também é médio, e muito menos por aqueles os quais aqui chamamos de usufrutuários da mediunidade. Quem são os usufrutuários da mediunidade? São os que buscam, na possibilidade do sagrado intercâmbio, apenas pedir e pedir. Como se os desencarnados tudo possam e tudo saibam. Então, ele fala, nem os médiuns levam em conta essa responsabilidade, essa importância do médium e da mensagem, como também aqueles que vão para a casa espírita para pedir, para botar um nomezinho lá no papelzinho, para pedir para o plano espiritual, né? Lembra? Mesinha de desencarnado, de encarnado, de pessoa com problema emocional, né? Quer pedir, achando que os espíritos tudo possam e tudo saibam. Aí ele continua, em razão desse procedimento, muitos médios se entregam iludidos a práticas inadequadas no intercâmbio mediúnico, subordinando-se aos interesses mesquinhos de consulentes, de criaturas frágeis e desencorajadas para a boa leitura redentora. Então, muitas vezes esses médiuns acabam se tornando vaidosos, porque aqueles que tudo querem, dos espíritos, colocam eles lá em cima do altar, né? Ah, que médium maravilhoso, que médium sensacional, perfeito, isso aqui é um missionário, né? E esse médium se deixa levar pelos elogios, pela vaidade, tá? E aí, né, acabam sendo arrastadas por espíritos ignorantes e necessitados de esclarecimento. Então, aqui, ó. Em razão desse procedimento, muitos médios se entregam iludidos a práticas inadequadas no intercâmbio mediúnico, às vezes passam a cobrar, às vezes passam a receber um presente, né?
subordinando seus interesses mesquinhos de consulentes, de criaturas frágeis e desencorajadas para a boa luta redentora, desejando serem arrastadas por espíritos ignorantes e necessitados de esclarecimento. Aí eu trouxe aqui também outro livro que vocês conhecem, e quem fez o curso do Livro dos Médios comigo, na época, adquiriu esse livro, Mediunidade e Discernimento, do Walter Barcelo. É outro livro muito bom, Mediunidade e Discernimento, Walter Barcelos. No capítulo 5 desse livro, o Walter Barcelos ele vai falar sobre médiuns imperfeitos. Ele traz até uma questão aqui do livro dos médiuns, né, que eu vou até ler depois, do livro dos médiuns, não, do quinto parágrafo, que é o livro dos médiuns, capítulo 16, questão 197, quinto parágrafo, né, onde ele diz assim, então, o livro dos médiuns, questão 197, quinto parágrafo, onde ele diz assim, e os maus médiuns que abusam ou mal empregam as suas faculdades sofrerão tristes consequências, como já aconteceu com alguns. Eles aprenderão a própria custa o que devem pagar ao reverterem em proveito de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes concedera para o seu progresso moral. Essa mensagem é de Erasto. Erasto foi companheiro, foi discípulo de Paulo de Tarso. Aí o Walter Barcelos, no segundo parágrafo, aí ele diz aqui, o Espiritismo, no primeiro parágrafo, do capítulo 5, a terceira revelação de Deus aos homens tem por missão especial a melhoria moral da humanidade. Os médiuns espíritas, não está falando dos médiuns católicos, nem dos médiuns da igreja protestante. Aí a pessoa vai dizer, a igreja protestante e a católica tem médium? Tem. Claro que tem médios. Né? Na igreja Assembleia de Deus tem médium? Tem médium. Não existe médium só dentro da casa espírita, não. Tem ateu que é médium? Tem ateu que é médium? Complicado, mas tem. Complicado para esse médium, mas tem. Então, ele diz assim, os médiuns espíritas dispostos a serem trabalhadores da vinha do Senhor, não podem descuidar de sua primeira e grande responsabilidade, a educação de sua personalidade. Perceberam? Porque personalidade é diferente de individualidade. Então, já falamos isso aqui várias vezes, né? O que é a personalidade. Então, ele está dizendo aqui, o médium espírita não pode, de jeito nenhum, permanecer... os médiuns espíritas dispostos, aqueles que querem se candidatar a serem trabalhadores da seara do Senhor, não podem descuidar de sua primeira e grande responsabilidade, a educação de sua personalidade. Educação da personalidade abrange tudo. A educação moral e a educação intelectual. Tá? E são os dois. Educação intelectual, aquela que você recebe na escola. Mas eu não vou mais à escola. Mas você pode pegar um bom livro de geografia, de história, né? Sobre a história da humanidade, um bom romance, né? Tem obras maravilhosas de Machado de Assis. Eu conhecer o mundo, assistir jornais da televisão, para saber o que está acontecendo no mundo depois do teu portão.
Porque tem pessoas que dizem assim, eu não leio jornal, eu não vejo televisão, porque eu não quero saber de desgraça. Olha, quer viver onde? Lá no alto, no cume do Tibete? Vejam o que o Evangelho, a codificação fala sobre aqueles que querem se isolar do mundo. Veja o que falam sobre isso. Eles dizem que não acrescenta nada. Eu quero ficar isolado do mundo. Eu não quero entrar em contato com as desgraças do mundo. Tu vive aonde? Num planeta de prospecções, cheio de gente sofrendo. Se você não sabe aonde a dor está, como é que você vai consolar? Você vai se isolar? Vai se colocar dentro de uma vitrine? Nós estamos passando por isso agora. Quem via televisão está sabendo o que aconteceu na madrugada de domingo no litoral norte de São Paulo. Não é? Que coisa terrível. Não quero, eu não quero ver jornal, não quero ver nada disso. E, se você não pode ir lá, mas você tem que saber o que está acontecendo, olha por eles. Pergunta, se Jesus foi um isolacionista? Não. Ele ia aonde a dor estava. Ele ia onde a dor estava. Nunca, quando um discípulo chegou para ele, mestre, lá do fulano de tal, está acontecendo isso. Ele nunca disse assim, não quero saber de desgraça. Nunca disse isso. Pessoas querendo viver na Terra dentro de uma redoma de vidro. Tipo 7 anos daquele filme, 7 anos no Tibete. Ou então, se trancar dentro de um mosteiro, como aquelas freiras lá do passado, que eu acho que nem tem mais isso hoje, e só vem o mundo pelo buraquinho da porta, assim. Tem que ser como Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que lá, onde quer que a dor estivesse. E nunca fugiram de assistir um jornal, ler uma notícia. Tem que saber o que está acontecendo no mundo que você vive, até para não ser pego de surpresa, né? Então, ele fala aqui, o médio espírita não pode permanecer indiferente às próprias necessidades de reforma interior. Tá? Não pode. Aí ele vai dizer assim, o médium, com as faculdades psíquicas prontas, mas vivendo, pegando problemas morais e agravado pela indiferença da reforma íntima, é semelhante à terra fértil, porém desprezada, e vive entregue ao mato inculto, sem as bênçãos da lavoura. Porque, olha, muito interessante essa imagem que ele faz aqui. Ele diz, né? O médium com as faculdades psíquicas prontas, mas ingênuo, carregando problemas morais, agravado pela indiferença da reforma íntima, é semelhante à terra fértil, porém desprezada, e vive entregue ao mato inculto. Porque o mato nasce em qualquer lugar, não é? E uma terra fértil desprezada vai ser de mato. Quando, na realidade, você, cuidando dela, podia plantar ali uma boa semente e ter uma boa produção, uma boa colheita. Mas fica lá desprezada. Vai encher de mato. Aí ele diz aqui, né? O sábio espírito Emmanuel, também muito criticado por muitos, pela ignorância de muitos, declara: e médium algum se esqueça de que é na terra abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca
proliferam muito melhor. Essa frase de Emmanuel está no livro Seara dos Médiuns, lição 41, e tem por título Formação Mediúnica. Depois, quem tiver o livro Seara dos Médiuns, se não tiver, eu vou mandar para vocês PDF. Procurem no livro Seara dos Médiuns o capítulo 41, Formação Mediúnica. Capítulo 41 do livro Seara dos Médiuns. E Emmanuel diz isso nesse capítulo 41 do Seara dos Médiuns. E médium algum se esqueça de que é na terra abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Né? Que terra, ele está falando do quê? Do médium que não cuida da sua educação moral, da sua educação intelectual, do aperfeiçoamento, né, moral, da sua reforma íntima. É igual a terra fértil, mas abandonada. Aí o Walter Marcelo vai dizer aqui, terra boa e improdutiva não ajuda e nem alimenta ninguém. Mas terra boa, cheia de mato, serve para ajudar ninguém. A força mediúnica é ferramenta nas mãos do médium e fará dela o que lhe convier em seu livre-arbítrio, dirigindo-a para a estagnação, se deixar abandonada, né? Ou o progresso, a fantasia ou o aprendizado, a viciação ou a disciplina. Então, é o médium que, com seu livre-arbítrio, pode deixar sua mediunidade, pode dirigir sua mediunidade para a estagnação ou para o progresso, para a fantasia ou para o aprendizado, para a viciação ou a disciplina. É depender do livre-arbítrio do médium. Os defeitos morais acalentados pelo médium, desequilibram o seu campo mental, atraindo companhias espirituais irresponsáveis. Isso é muito importante também. Os defeitos morais acalentados pelo médium desequilibram o seu campo mental, atraindo companhias espirituais irresponsáveis. Atraímos e sintonizamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Essa frase é de Emmanuel, a gente sabe, tem aquele livro, eu acho que é Pensamento e Sintonia, não tenho certeza, do Emmanuel, é um livro pequenininho, porque ele tem 2 livros pequenininhos que tratam sobre isso. Um é Mediunidade e Sintonia, o outro é Pensamento e Vida, parece. Pensamento e Vida, se eu não me engano. Pensamento e Vida. É até capinha verde, onde ele diz isso. Atraímos e sintonizamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. É a grande lei de afinidade espiritual. Né? É a grande lei. Nós atraímos aqueles que pensam como nós pensamos. Ora, e para encerrar o nosso estudo, vamos pegar aqui o livro dos médiuns, na questão 197, um minutinho. 197. 197. Aqui, ó, esse livrinho Pensamento e Vida, ó, do Emmanuel, no capítulo, eu vou até ler esse pedacinho aqui do capítulo 8, que é bem parecido com isso que o Walter Marcelo falou. Capítulo 8 do Pensamento e Vida tem título Associação. O Emmanuel diz assim nesse livro: na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Aí ele diz assim, ó, assimilamos, tá?
Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Foi o que o Walter Barcelos disse aqui. Tá? Foi o que o Walter Barcelos falou aqui. Ele disse: atraímos e sintonizamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É a grande lei da afinidade espiritual. E Emmanuel que diz isso, né? Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos, invariavelmente, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, somos falange. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. E como disse o nosso irmão Walter Barcelos, é a grande lei de afinidade espiritual. Então, vamos agora, né, do Livro dos Médiuns, encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem é dia 1º, né? 1º de março. Nós vamos começar aqui no item 11.3, as oportunidades do sofrimento. 11.3, as oportunidades do sofrimento. No item 197, nós vamos dar uma olhadinha aqui. 197, deixa eu pegar aqui. 197, é isso mesmo. Vamos no 4º parágrafo. Lá no 4º parágrafo, diz assim: médios seguros, mas eu não vou ler isso, não. Embaixo do 4º parágrafo do item 197, que é assim: 197, bons médios. Primeiro parágrafo, médios sérios. Segundo, médios modestos. Terceiro, médios devotados. Quarto, médios seguros. Embaixo tem uma nota de Sócrates. Nota de Sócrates. Aí vocês pulem aí umas 6, no meio da 7ª linha, diz assim: os maus médios, vê se vocês acham, nessa nota. Sim. Aí diz assim, ó: os maus médios, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão no futuro tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns, que às vezes o experimentarão pode ser amanhã, tá? Já pode estar acontecendo amanhã. Aí ele vai dizer: aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral. Então, Sócrates, aqui o espírito Sócrates dá essa lição, né? Vou repetir: os maus médios são os médios imperfeitos, esses que Emmanuel falou que faliram desastrosamente lá no passado, os que abusam ou usam mal de suas faculdades mediúnicas, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Então, Deus nos deu a mediunidade para unicamente nós usarmos para o nosso adiantamento moral. Não é? Porque quando você ajuda o próximo, você está ajudando a si próprio, não é verdade? E, infelizmente, muitos não usam bem a sua mediunidade.
mas aí é responsabilidade de cada um. Alguém, Eloá, Márcia, Aline, Denise, gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, Rose. Pode fazer, Márcia. Eu concordo, assim, plenamente com você quando você falou sobre o jornal, que eu acho que é de suma importância para a gente saber o que está acontecendo no mundo, no nosso país, e até para nos ajuda, né, a fazer uma prece por aqueles que a gente não pode estar presente, porque é muito sofrimento que a gente tá vendo na televisão, terremotos, deslizamento, pessoas soterradas, as guerras, né? Se eu não posso estar lá, eu posso estar aqui orando por eles. Eu acho muito importante isso. Porque às vezes a pessoa quer se isolar da dor. Se isola, E faz a parte gente não da vida, né, consegue. Rose? A Parte da dor faz parte vida. da vida. Quanto mais a gente tenta fugir, mais dá de cara, né? Então não adianta É, tapear, né? Tem que porque se encarar. todo mundo se isolar, É, quem vai ajudar? é. Nossa, Não tanta é? gente Quem é que vai precisando. ajudar? Aí eu não Olha de quero olho. saber o que está acontecendo no mundo. Tem que estar antenada, né? Tem que estar. Vendo o que vai estar acontecendo no mundo. Eu achei assim, hoje você é bem diferente. É como se você passasse por alguma situação que desagradou você, pela maneira que você falou, entendeu? Dentro do espiritismo. Posso estar enganada, né? Você desculpa eu falar isso. Não, tudo bem. São coisas que a gente vê, que a gente ouve até, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado, sabe? Viver no mundo não é fácil para ninguém. Então, não é porque você já tem muita experiência, muitos anos de vida, que você está blindado, Ah, não é? Todos nós podemos cometer erro na nossa juventude, na nossa maturidade, na nossa velhice. Com certeza. Quem é sabe que que pode dizer comigo isso não vai acontecer? não dá. A minha verdade é a verdade única. Se você acredita que você está certo, o outro. Agora, é aquilo que eu falei. Se tem algum assunto que você acha que não foi bem colocado, faça um estudo daquele tema e faça um trabalho sobre isso, sem precisar jogar as pessoas em exposição pública, sabe? É Sim, lamentável, só né? como se a pessoa não tivesse um valor, como se a pessoa não tivesse nunca feito nada de bom. Todos nós temos defeitos, cometemos erros. Não é? Como a gente vê, infelizmente, algumas pessoas desacreditando Emmanuel, porque Emmanuel no passado foi um padre. Desacreditando Joana de Ângeles, porque ela também foi uma freira. Desacreditando André Luiz, porque não gosta do médium Francisco Cândido Xavier, então o espírito André Luiz não tem nada de bom para oferecer. Então, É pode ter lamentável, até né? a tua Essas pessoas. opinião, mas guarda para si. Incrível. Respeita os outros. Faça um trabalho melhor do que eles fizeram, não é? Procura iluminar o tema que vocês acham que eles deixaram obscuro, mas sem agressão, sem ofender o médium A, o médium B, o médium C, o escritor A, o escritor B, o escritor C, entendeu? Está todo mundo na batalha para se esforçar. E todos nós vamos errar. E não pense que, porque eu já tenho certo conhecimento, que eu não vou tropeçar daqui para frente. E prepara o band-aid para enrolar no dedão. Porque topada nós ainda vamos dar muitas. Com certeza. Então a gente tem que tomar muito cuidado Agora, com isso. Como foi tem... o estudo do Evangelho hoje, né, Eloá, né, Márcia? Nossa, Pessoas É, que muito se bom. acham bem inteligentes, que se acham que são Deus, que a opinião deles só é a que serve. Exato.
Essas pessoas Exatamente. vaidosos e depois vão ter que Olha só, durante o carnaval, eu se adequar, recebi, se ajeitar com a lei depois. durante o carnaval, eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante. Essa mensagem foi uma frase do Dom Helder Câmara. Quem conhece, ele foi o bicho. E ele diz assim, porque todo mundo ataca o carnaval, aquela coisa toda. Ele disse assim, tem muitos anos, carnaval é a alegria popular. Direi mesmo, uma das raras alegrias que ainda sobram para a minha gente querida, e a gente pobre. Aí ele diz assim, falam, peca-se muito no carnaval. Não sei o que pesa mais diante de Deus. Olha o que ele fala. Se excessos aqui e ali cometidos por foliões ou farisaísmo e falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o carnaval. Entendeu? Aí ele botou, brinque, meu povo querido, minha gente queridíssima. É verdade que quarta-feira a luta recomeça, mas ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida. Mas achei o que ele diz aqui. Não sei o que se pesa mais diante de Deus, o que é mais pesado diante de Deus. Se os excessos aqui ali cometidos por foliões ou farisaísmo e falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o carnaval. Olha aí. Interessante. Não é? Reflexão, né? O que é que pesa melhor diante de Deus? O erro daquele remédio A, B, C ou D, ou ele que está expondo aquele irmão de forma agressiva nas redes sociais, desacreditando tudo que ele já realizou. O que pesa mais diante de Deus? Então, Porque o carnaval, hoje em dia, muitas pessoas vê assim como 100% negativo, como se fosse uma coisa do mal, e não é. Quantas pessoas Só para se divertir. trabalham no carnaval? Olha aí uma escola de samba. Quantas pessoas envolvidas para colocar uma escola da avenida? Muito trabalho. Costureiras, aderecistas, pintores. Então, o grande problema nosso está aqui, na nossa cabeça. Não é na escola de samba, não é no bloco, não é na festa junina, não é lá na festa do Réveillon. Na nossa cabeça. O que nós temos, né? É aí que tem que ter o policiamento na nossa cabeça, não na cabeça do outro. Se cada um vigiar a si próprio, olha quanta coisa boa, não é verdade? Com certeza. É porque no próprio Espiritismo, Rose, eles falam que no carnaval as portas do umbral são abertas. É como se... Márcia, você não encontra nenhuma obra de Kardec falando disso. Nenhuma Mas eu já ouvi isso na Casa Espírita. Eu vi também. Eu fiquei assim... Na Casa Espírita, mas falta um pouquinho de estudo da obra kardeciana. Eu fiquei assim, Você quer balanceada. Você quer ver uma coisa? Todo mundo aqui mora em Jacarepaguá. Mora. Quem aqui já foi no mercado Guanabara em outubro, no aniversário do Guanabara? Alguém já entrou no supermercado Guanabara? Tem um aí no Belgão. Alguém já entrou no supermercado Guanabara em outubro? Eu não me atrevo. Eu não me atrevo. Eu não entendo. Se você sair de lá agredida, porque eu já vi pessoas, meu irmão já tomou um frango congelado no meio da cara, foi arremessado. Um motorista de táxi disse para mim que levou um soco no rosto por causa de uma dúzia de ovos. Uma moça que trabalha no outro mercado falou para mim que ela tomou um puxão de cabeça, um puxão de cabelo e um arranhão no rosto por causa de uma lata de óleo.
Você entra no supermercado Guanabara, no mês de aniversário de Guanabara, por É exemplo, um problema. Tem que ter coragem. É complicado. Aniversário Guanabara, o dia da beleza, o mês da beleza. está invadindo. Não já viram isso? Aquele vídeo, parece um tio do nome entrando no mercado Guanabara. Você viu o quê? Gente, isso é um grau. É, Então, a gente já ouviu tudo isso, Márcia, mas na codificação isso não se sustenta. Isso é misticismo de quem não conhece a doutrina. Hoje eu já sei exatamente. disso, Rose. É Hoje eu a já história sei. do pecado, é a história do pecado. É misticismo. O pecado está dentro de cada um. Exatamente. A história de ir atrás de um trem elétrico só não vai quem já morreu. Isso aí é misticismo, é ignorância da adoção Ignorância e ter assunto, que ia tá? aparecer. Então, a gente deleta isso aí. Eu queria uma coisa, Rose. Fala, Eu minha queria amiga. que tu colocasse o horário e dia das radiação, que eu quero Radiação há é muito tempo. quarta-feira, Quando? Quinta? 21h15, vai ser agora. Desencarnado. Desencarnado. Sexta-feira, quarta-feira hoje, começa Hoje? 9h15. Ela Ah, tinha nove falado quinta. quinta, é quarta, isso. quarta-feira hoje, 9h15 da noite. Hoje é quarta. Hoje é quarta. E sexta-feira, para internados, começa 4h05, 25h20, começa 15 para as 7. 15 para Entre 7. 15 para as 7, 7 horas. De internados para problemas emocionais, problemas de saúde, sexta-feira, 15 para as 7. Faz pelo Google, faz contigo no Google, né? Pelo Zoom. Ok. Eu vejo então. Começa Né? pelo Zoom. A sexta-feira também. Depois do estudo das parábolas, emenda para a radiação, tá bom? Tá bom. Então, sexta-feira tem as parábolas, depois das parábolas, radiação. E Ok. agora, desencarnar vai ser agora. Então, meus, se quiser, é só me avisar qual que você vai participar, tá bom? Tá. Então, meus irmãos, vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, pelas bênçãos que nós recebemos sempre que fazemos um estudo tão criativo, tão importante como esse, que os nossos amigos Emílio, Walter Barcelo, o Valdeir, trazem essas informações para a gente, né? E nos ajudam a crescer. Então, obrigado, Senhor, e nos abençoe sempre. Quem vai participar da radiação, é só seguir aí nesse mesmo link, que a radiação vai ser logo depois. Eu vou passar agora o anfitrião para a Denise. Um bom trabalho para todos vocês. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite.